Quais as práticas sexuais que a Bíblia realmente condena? O que a Bíblia não proíbe e a igreja condena? Será que a igreja tem tolerado práticas sexuais que Deus reprova? Esta é a quinta lição da revista Despolemizando a Fé Cristã. Vivemos a pior crise de integridade sexual de todos os tempos. Através da música, através da televisão e de tantos outros meios, nós somos assediados e influenciados a viver uma vida sexualmente depravada. Basta você sair da rua e olhar para um outdoor e você verá a foto de uma pessoa seminua. Basta você pegar uma revista e na propaganda da revista ter alguém seminu para que, através de uma pessoa seminu, você seja levado a consumir algum produto. É lamentável nós olharmos para crianças dançando músicas totalmente sensuais. Vermos aí pré-adolescentes com 9, 10 anos entrando em namoros cada vez mais precoces. Vermos pessoas dentro da igreja mergulhadas em práticas sexuais claramente condenadas na Bíblia Sagrada. São realidades que nos preocupam e este contexto sério nos motivou a escrever sobre as práticas sexuais que a Bíblia realmente condena. Existe nessa lição, professores, 8 práticas sexuais que a Bíblia condena. E eu gostaria desde já de trazer você a consciência de que você tem no máximo uma média de 5 minutos para cada ponto. Se você exceder em qualquer ponto desse, você não terá condições de desenvolver toda a lição. E cada ponto é muito importante para que seja desprezado. Então seja sucinto e bem direto em cada ponto que você for abordar. O pastor Fábio Lucas vai começar nos falando sobre pornografia. E aí nós daremos sequência enumerando cada pecado que a Bíblia condena biblicamente na área sexual. A primeira prática sexual que a Bíblia realmente condena é a pornografia. Nós vivemos uma verdadeira guerra declarada do inferno contra a família e contra todo tipo de pudor e moralidade sexual. Antigamente, se alguém tivesse a coragem e quisesse ver uma mulher nua ou assistir vídeos pornográficos, precisava acessar um local restrito, corajosamente ir até uma banca de revista e folhear as páginas, quem sabe, de uma revista pornográfica. Hoje, o acesso está na ponta dos dedos. Qualquer criança, adolescente, homem casado, qualquer religião, as pessoas têm um amplo acesso a esse esgoto moral a céu aberto. A pornografia é pecado e isso tem que ser mostrado à luz da Bíblia. O grande exemplo de pornografia vem de Davi. O caso da janela aberta. Uma mulher estava se banhando, se mostrando nua, e Davi a enxergando, Davi a desejou, e naquela concupiscência dos olhos nasceu o fracasso de um homem segundo o coração de Deus. Prezados professores, o que deve ficar claro é que a pornografia é um estilo de vida que idolatra o prazer, buscando nele refúgio e segurança. Tem que ser combatido veementemente que toda prática de pornografia é pecado e é reprovável por Deus, porque polui a mente, endurece o coração e debilita a alma. E, sobretudo, a pornografia abre a porta para a invasão de espíritos de sensualidade no território mais importante, que é a mente. Portanto, uma mente poluída haverá de buscar satisfação sexual naquilo que ela enxergou e viu e se alimentou de mais podre, vil e nojento que possa existir. A pornografia, ela é viciante, é destrutiva e ela leva a uma iniquidade crescente. É uma bola de neve. No início, o indivíduo se satisfaz com pouca coisa. No final, ele está completamente afundado. Este assunto, embora um pouco constrangedor, deve ser dito claramente para que sejamos salvos desse terreno lodoso e dessa areia movediça que tem tragado tantos homens e mulheres, infelizmente. Vamos ao segundo pecado que a Bíblia condena a respeito da área sexual.
Nós estamos agora no segundo ponto da nossa lição e agora o nosso assunto é masturbação. E aqui não existe na Bíblia nenhuma referência direta contra esta prática. No entanto, existe sim uma referência direta contra a imoralidade, que na maioria das vezes é uma motivação para que as pessoas caiam nessa prática. Jesus, no capítulo 5, versículo 28, ele disse: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já cometeu adultério com ela. Então, se qualquer pessoa é levada à prática da masturbação por nutrir na sua mente ou no seu coração a imagem de uma bela mulher, de uma mulher que ele viu na rua, alguma coisa assim, automaticamente ele está pecando contra um princípio bíblico, porque ele está nutrindo no seu coração aquilo que a Bíblia diz que ele não pode nutrir. A masturbação, ela está geralmente jogando para fora uma imundícia ou algo impuro que está no coração daquele que pratica. Jesus, no capítulo 6, versículo 23 de Mateus, ele diz o seguinte: se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Talvez um dos principais motivos de nós vermos tantas pessoas escravizadas a essa prática é justamente a falta de vigilância no que diz respeito ao que olham, ao que veem, ao que nutrem no seu dia a dia. Como diz o autor, por meio dessa prática o inimigo constrói fortalezas na mente e no coração, cravando profundas raízes por meio de imagens e cenas imorais. Na prática de masturbação, homens se relacionam com mulheres que nunca lhe dizem não. Eles estão sempre nutrindo na mente imagens pornográficas, e a masturbação unida com a pornografia gera no seu dia a dia um culto à sexualidade que pode se tornar uma idolatria. Alguém poderia usar o texto de Gênesis capítulo 38, versículo 9, dizendo que o pecado da masturbação seria lançar o sêmen em terra. Só que quando nós olhamos para o versículo, o pecado de Onã não foi simplesmente lançar o sêmen em terra, mas foi o fato dele não querer suscitar descendência ao seu irmão. Então, o pecado está justamente naquilo que a pessoa está nutrindo dentro da sua alma. São as imagens pornográficas, a escravidão, a tudo isso. A prática da masturbação também pode conduzir aqueles que a praticam a pecados, a outros tipos de pecados. E isso é um campo minado e muito perigoso. Que Deus te dê graça para ministrar sobre este assunto, conduzindo as pessoas a uma vida saudável, porque existe na Bíblia uma sexualidade saudável. Vamos agora para o nosso terceiro ponto, o pastor fala. A terceira prática sexual que a Bíblia realmente condena e que estamos apresentando nas lições de esperança é a sensualidade lasciva. O pecado da lascívia é uma das obras da carne destacada pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, 19, e basicamente consiste no instinto de exibir sensualidade. Lamentavelmente, ele não está presente apenas no mundo, mas nos corredores e nos bancos de muitas igrejas. Na vida de pessoas que permitem que os costumes da moda ditem o tamanho das roupas e o estilo que eles vão vestir e se apresentar nos círculos cristãos. É grave a quantidade de mulheres que corrompem a moral cristã, trajando roupas que deixam as suas coxas à vista, que marcam as curvas de seu corpo, abrindo margem para escândalos na igreja. A moda, nós sabemos que ela é inspirada pela libertinagem e pelo desejo de despertar a concupiscência dos olhos. A moda, ela sugere às mulheres que usem saias cada vez mais curtíssimas e calças cada vez mais coladas, vestidos curtos e decotes que expõem vulgarmente os seus seios e também as suas costas. Veja que tanto o corpo do homem quanto da mulher, ele deve glorificar a Deus e não promover o pecado da lascívia. Será que as roupas que vestimos glorificam a Deus ou despertam luxúria e vaidade? A verdade é que o que está à venda
é o que vai à vitrine. O que não está à venda não se expõe. Professor, não tenha medo de expor claramente o que está escrito nesse texto, também em relação aos homens, porque o pecado da lascívia não é um problema só da mulher. Há muitos homens, e como é vergonhoso vê-los, usando a camisa quase que inteira desabotoada, expondo seus seios também, expondo todo o seu corpo, calças cada vez mais coladas, que deveriam esconder partes íntimas e que acabam ficando expostas. A pastora Ana Paula Valadão, ela sugere um teste que nós achamos interessante às mulheres e que foi colocado nas lições de esperança sempre que saírem de casa, fazerem em relação ao seu corpo, e é bom que você leia esse teste nas lições de esperança. Finalmente, deve ser combatido aqui que nós vivemos sim numa sociedade que tenta tornar a nossa mente insensível e cada vez mais anestesiada com tanta libertinagem. Parece cada vez mais comum conviver com mulheres quase que seminuas, e isso tem despertado sensualidade e muitos outros pecados. O corpo da mulher deve ser para satisfazer exclusivamente o seu marido. E é sugestivo que até mesmo dentro de casa a mulher mantenha-se bem trajada, a fim de preservar o interesse do esposo, evitando que a sua nudez seja banalizada. Uma mulher que vive o tempo todo nua, ela não tem nenhum interesse mais a despertar em seu marido. Diz a sabedoria em Provérbios 31:30, enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Nós vivemos no mundo sensual, e ele leva as mulheres a quererem e os homens se expor cada vez mais. Mas a nossa beleza não está naquilo que expomos, mas no coração que guardamos. Que Deus nos ajude. No quarto ponto da nossa lição, nós vamos trabalhar sobre fornicação. E a fornicação é um pecado cuja origem começa lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Esse princípio ele fica ainda mais claro na lei de Moisés. Na lei mosaica, qualquer mulher que perdia a virgindade antes do casamento era apedrejada para retirar a profanação da casa de seu pai. Agora, alguém pode dizer, não, a lei mosaica já passou. E eu digo, a lei pode ter sido revogada, mas o princípio continua sendo o mesmo. A lei ela veio para mostrar a quebra de um princípio divino. Em qualquer época, a quebra desse princípio continua sendo pecado. Fornicação, então, é o sexo de duas pessoas descomprometidas com o casamento. Dentro da Bíblia Sagrada, nós sempre veremos que o compromisso vem antes do prazer. E qualquer prazer divorciado do compromisso, eu digo prazer sexual, divorciado do compromisso, é pecado à luz da Bíblia. Olhe só o que o autor diz. Muitos jovens quando estão com suas namoradas, têm desejo de fazer com elas o que consumiram no submundo da pornografia. Essa é uma realidade tão comum no nosso dia a dia. Essa prática de fornicação, em grande parte das vezes, é fruto justamente de uma mente que já está mergulhada em pornografia. O jovem vai lá, acessa, se mergulha na pornografia e quando vai para a namorada, ele quer reproduzir tudo aquilo que ele já tem no seu coração nutrido. Agora nós precisamos explicar para a nossa geração que o sexo antes do casamento é pecado. Aquele discurso, professor, de que não, se fizer sexo, mas depois se casar com a pessoa não existe nenhum problema, não existe base bíblica para sustentar isso. Com esse pensamento, nós temos visto aí quantos prejuízos na sociedade. Nós vemos, por exemplo, adolescentes grávidas. Nós vemos aí a banalização do casamento. Nós vemos aí a indústria do aborto crescendo cada vez mais. Crianças que crescem sem uma família estruturada. Nós vemos tantos problemas gerados justamente por esse descomprometimento. A Bíblia, então, ela sempre coloca o compromisso
e dentro do compromisso nós podemos sim desfrutar do prazer sexual. E aí nós podemos trabalhar justamente com as pessoas que estão fora do casamento, as pessoas que não estão casadas, justamente essa questão de carícias. As carícias maliciosas no namoro, no noivado, também podem ser consideradas fornicação. O compromisso vem antes do prazer sexual. Quantas pessoas que estão tentando desfrutar do prazer antes do compromisso? É como se elas quisessem colher um fruto antes do fruto amadurecer. Como disse o nosso autor, pastor Fábio Lucas, aqui nesse ponto, o namoro é uma aliança espiritual, o noivado, uma aliança de alma, e o casamento, aliança de corpo. Essa é a sequência e nós não podemos nos unir corporeamente antes do casamento. A experiência prática nos mostra que a fornicação, ela amaldiçoa o casamento. Existem tantas pessoas que vivem dentro do casamento com a mente oprimida pelo remorso, sabendo que poderia ter honrado a Deus e não honraram. Pessoas que estão aí afetadas de alguma forma em sua personalidade, porque desrespeitaram um tempo que deveria respeitar. Eu queria que você, professor, conduzisse pessoas que talvez na sua sala de aula viveu ou está vivendo essa prática de fornicação e ainda não se casaram, que se arrependam antes do casamento. E aquelas que se casaram, que ainda assim peguem a sua fornicação e levem ao pé da cruz, porque pecado precisa ser confessado e a fornicação, sem ser confessada e sem ser trabalhada, pode continuar trazendo maldição para dentro de um casamento. Que Deus abençoe vocês. Vamos partir agora para o nosso quinto tópico. Chegamos ao quinto pecado que a Bíblia abomina na área sexual, que é a questão do adultério. Como a lição ela apresenta 8 práticas sexuais, nós sabemos que o adultério é comumente aceito como um pecado intolerável por Deus. Provérbios 6:32, a Bíblia diz que o que adultera com uma mulher, ele é falto de entendimento. Ele é tolo, porque ele destrói a sua alma. Ele vai achar castigo e vergonha e um opróbrio que nunca se apagará. O adultério lá fora, na sociedade, ele é muito aplaudido, mas é abominável aos olhos de Deus. É importante, professor, mostrar à classe que o marido, ele é um telhado, é um sacerdote espiritual da casa. E quando ele adultera, ele abre espaço para que toda sorte de perseguição espiritual entre em toda a sua linhagem, em toda a sua casa e em toda a sua família. Assim, Provérbios 26 diz que a maldição ela precisa de causa, da mesma forma que a andorinha precisa de ninho. Portanto, qualquer brecha de imoralidade, ela deve ser tratada, confessada a quem foi ofendido, que é o cônjuge, debaixo de um atendimento e aconselhamento pastoral. O adultério, ele entristece o Senhor, desonra o Evangelho, destrói a reputação, fere pessoas preciosas, envenena a consciência e produz uma descrença e um escândalo ministerial muito grande, além de atrair o severo juízo de Deus. A sexta prática que a Bíblia condena é o homossexualismo. Na verdade, a homossexualidade, ela se refere à característica de sentir atração física, estética ou emocional por pessoas do mesmo sexo. Embora o Conselho Nacional de Justiça já admita hoje no Brasil o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a Bíblia, a imutável palavra de Deus, ela continua condenando esta horrenda prática como um pecado abominável. E os textos são vastos. Nós podemos citar 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 11. Paulo também, escrevendo a Timóteo no capítulo 1, verso 8 e 10, lemos ele dizer que os homossexuais passivos ou ativos não herdarão o reino de Deus. Em Levítico, capítulo 18, verso 22, Deus considera repugnante um homem deitar-se com outro homem.
Em Romanos, capítulo 1, verso 26 e 27, o Senhor assegura que aqueles que trocaram suas relações sexuais naturais por outras relações contrárias à sua natureza e se inflamaram de paixão uns pelos outros, receberão em si mesmo o castigo merecido por sua perversão. Professor, deixe claro isso. A igreja precisa se posicionar. Isso não é uma questão de liberdade de expressão. Isso é uma questão de verdade de Deus e de pecado que a Bíblia condena. Sabemos que aqueles que praticam tais práticas, eles estão debaixo de terríveis maldições. O profeta já declarou que o Senhor derramaria chaga sobre as imundícias. E não é de se assustar que o vírus HIV, o vírus da AIDS e tantos outros tipos de doenças, elas proliferam entre pessoas que praticam tais atos. É importante ainda dizer que tem muito ensino errôneo afirmando que há causas biológicas e genéticas, como má formação hormonal, para desenvolver uma homossexualidade. Mas ainda não tem nenhum estudo científico e nunca haverá para provar isso, porque Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, a Bíblia diz, os criou. É importante chamar a atenção também para o contexto familiar, e a lição apresenta 10 fatos que podem acontecer dentro de casa, na família, e acaba influenciando o desenvolvimento da homossexualidade, tanto em moços, rapazes, quanto em garotas. É importante, professor, você apresentar isso, porque na grande parte dos casos, os pais são responsáveis pelo desenvolvimento de homossexualidade dentro do lar. São eles: a confusão de papéis familiares, quando, por exemplo, a mãe exerce o papel do pai ou o pai exerce o papel da mãe. Segundo, o controle manipulador de um dos cônjuges e a passividade do outro. Terceiro, o enfraquecimento da figura paterna ou da figura materna dentro de casa, quando um é muito presente, muito forte, muito diretivo, muito autoritário e o outro é completamente apagado e passivo. Quarto, o abandono e a rejeição. Quinto, a solidão e o sentimento de vazio. É de se notar que crianças solitárias na vida se tornam adultos profundamente doentes em suas emoções. Sexto, a ausência de orientação quanto à sexualidade. Professores, a igreja precisa ensinar sobre sexualidade. Se as crianças não aprenderem dentro de casa, elas vão aprender na escola, vão aprender na rua e vão aprender no pior tipo de linguagem, da pior maneira possível. Sétima razão, dentro de casa, que favorece a homossexualidade: baixo autoestima. Oitava, humilhações profundas. Crianças que foram ridicularizadas. É a nona razão, por conta de suas características físicas. E a última, 10ª razão, o fato de ser vítima de abuso sexual, seja por tios, padrastos, quem sabe avós ou vizinhos. Pais devem atentar-se para isso. No caso de um homossexual, a ausência de um pai favorece a formação de vínculos sem limites, porque não tem o pai para estabelecer limites, ordem, regras, e por isso a criança ela vai se desenvolvendo tentando suprir a deficiência por meio de outros relacionamentos. No caso da mulher, a mulher lésbica, as causas também nascem em sentimentos de ódio e de total decepção com o mundo masculino. Veja bem, se o pai não está presente física ou emocionalmente, ou se o pai tem um comportamento excessivamente abusivo, autoritário, agressivo, consequentemente, aquela pequena criança, ela há de se sentir indigna como pessoa, desvalorizada como mulher e vai ter dificuldade de relacionar-se com um homem de uma forma saudável. Por outro lado também, a ausência de vínculos com a mãe também é causa de lesbianismo, porque favorece a perda da feminilidade, podendo inclusive surgir um incontável impulso de ligar a sua identidade à alma, ao corpo de outra mulher. Portanto, de acordo com a Bíblia, o pecado ele existe, mas é perdoável. Homossexualidade tem cura
e não por ser uma doença, mas por ser pecado. Homossexualidade tem perdão e tem libertação. Romanos 5:20, a Bíblia diz: onde o pecado abundou, superabundará a graça de Deus. Tenha coragem e respeito, porque falar a verdade não é ser preconceituoso. Nós precisamos amar pessoas que optam por uma vida assim, mas não podemos negar-lhes a verdade de Deus que liberta e restaura qualquer pecador. Chegamos ao sétimo ponto e último pecado apresentado, que são as orgias sexuais no casamento. Foi Deus quem criou o sexo foi feito para o casamento, mas ainda assim é possível pecar praticando sexo dentro do casamento. É como um rio que corre, trazendo vida por onde passa, mas ao transbordar, ao passar as margens, pode trazer destruição. Temos que entender que o sexo foi feito para dentro do casamento, mas mesmo assim ainda há limites. Aquele mito liberal de que dentro de 4 paredes vale tudo não é bíblico, pelo contrário, condenado à luz da Bíblia. Quando o escritor aos Hebreus escreve no capítulo 13, versículo 4, ele diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus o julgará. As orgias e impurezas sexuais podem manchar o leito conjugal. A Bíblia nem sempre é clara com relação às práticas sexuais dentro do casamento, mas podemos ver a clareza bíblica em alguns textos, como por exemplo Gálatas 5:19, como impureza, imoralidade, entrega sem moderação aos prazeres sexuais. Colossenses 3:5, nós devemos fazer morrer a imoralidade sexual, a impureza, a afeição, a desordenança e a vil concupiscência. À luz da Bíblia, nós temos que entender que qualquer terceiro elemento dentro da relação sexual do casamento é pecado. Precisamos compreender que existem limites. Por exemplo, maridos que tentam forçar a esposa a colocar material pornográfico na hora da relação sexual. Isto é macular o leito de um matrimônio. Maridos que exigem à esposa a prática contrária à natureza. Paulo está dizendo aqui em Romanos 1:26 a respeito de prática de sexo anal. Isso é pecado. O professor precisa deixar isso claro na sala de aula, porque é uma prática, infelizmente, que é aceita por alguns casais. Homens ou mulheres que querem forçar o cônjuge a ir a motéis, por exemplo, um ambiente totalmente preparado para práticas sexuais promíscuas. E aí nós terminamos com uma frase do nosso autor que diz que aquele que visita a casa do diabo em busca de novos prazeres não deverá assustar-se quando o diabo decidir visitar a sua casa também. Preste muita atenção. O sexo é criado por Deus, foi feito para o casamento, mas nem tudo é lícito dentro do casamento. Nem tudo pode dentro do casamento. O sexo saudável e aceitável a Deus tem limites, e dentro dos limites vai trazer vida, alegria e muita coisa boa para dentro da sua relação conjugal. Deus abençoe vocês. Agora o pastor Fábio nos conduzirá com a conclusão desta lição. Chegamos ao último ponto e à conclusão desta mensagem que é tão necessária para o nosso tempo. Como vencer o pecado da imoralidade sexual? É bem verdade que quando o pecado é amargo, não é o casamento que vai torná-lo doce. No início, o casamento pode ser sexualmente gratificante em todos os sentidos, mas se existir uma semente de pecado ali dentro, em algum momento ela vai despertar, produzindo destruição e morte. Como vencer tantas outras práticas que assediam o coração e, sob o argumento de diversificação e de estímulo ao prazer, introduzem na vida íntima de muitas pessoas pecados que Deus abomina? Como vencê-los? Há basicamente
3 passos estratégicos que o professor pode citar na sala de aula que vão socorrer e acudir muitas pessoas que estão presas nas garras da pornografia, quem sabe da masturbação, quem sabe que estão envolvidos por algum tipo de sensualidade lasciva, quem sabe presas em fornicação, num namoro muito promíscuo, ou vivendo debaixo de adultério, de homossexualidade, ou praticando dentro do casamento aquilo que Deus condena. Como vencer tudo isso? Há basicamente 3 passos. O primeiro deles e talvez o mais importante, é a decisão particular e radical de ser limpo. Hombridade é uma questão de escolha, e Jó foi assim. A integridade de Jó atraiu o testemunho do próprio Deus. Será que Deus testemunha a respeito da sua integridade sexual? Um dia, Jó deu razão, porque Deus deu tanto testemunho da sua integridade. Capítulo 31, verso 1, ele diz: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria em uma donzela? Noutras palavras, o patriarca Jó está dizendo que prometeu aos seus próprios olhos jamais cobiçar mulher alguma. E a prova de que ele venceu isso está nas palavras no capítulo 31, verso 9. O meu coração não se deixou seduzir por causa de nenhuma mulher. Se a sua vida está presa a algum tipo de imoralidade sexual, deixe de comer essa lavagem de porcos. Deixe de viver comendo espigas velhas e venha para Jesus. O Senhor tem libertação e perdão para a sua vida. A decisão é sua. É você que tem que escolher voltar-se para Deus. Saia desse relacionamento extraconjugal. Não abandone sua família. Professores, esta é uma mensagem que tem que ser claramente dita. Diariamente, homens são assediados, não apenas por mulheres, mas pelo próprio coração. Para quem sabe, por meio de uma brincadeira, de um cafezinho no trabalho, começar um caso extraconjugal. E, sobretudo, o segundo caminho, é preciso vencer os argumentos mentirosos de Satanás. A Bíblia ensina que é pelo engano, porque o diabo ele é um ardil mentiroso, e é pelo engano que ele mantém as pessoas sob sério cativeiro. E uma das mentiras do diabo é convencer pessoas que sua imoralidade é mais forte do que ele. Tem pessoas que dizem: eu não consigo vencer a masturbação, é mais forte do que eu. Eu não consigo ver um rabo de saia, é mais forte do que eu. Quando eu vejo, eu já estou lá. Isso é mentira do diabo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 13 que não veio tentação sobre vós que não fosse humana. Se é humana, você pode vencer. E então, a gente não pode superestimar a carne, dando a ela um poder que ela não tem. E além disso, o terceiro e último passo, aprenda a empreender a fuga de Deus. É muito bonito que a Bíblia diz que Deus é fiel para que a gente não nos deixar sermos tentados além daquilo que a gente pode suportar. E o texto bíblico ainda diz que com a tentação, Deus dará também o escape. Fuga de Deus. Qual é a fuga de Deus? É vencer sobrenaturalmente. O Espírito Santo pode te habilitar para resistir com força espiritual toda perseguição na sua carne e na sua vida. Esta é uma mensagem libertadora. Há muitas pessoas escondidas nos escombros da imoralidade, presas nos bastidores da vida. Pessoas que carregam fardos insuportáveis de culpa por conta de erros do passado que são assombrações no presente. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não aceite nenhum tipo de acusação contra a sua vida. E finalmente, precisamos aprender a proteger os nossos alvos estratégicos, que são os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração. Uma ótima aula a todos, que Deus abençoe para que possamos ser uma igreja pura, porque é essa igreja que o Senhor virá buscar.